Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês, especialmente nossos amigos de São Paulo, mais uma vez, nossa terceira sessão conjunta. Obrigado, Teixeira, grupo do Total Core. Hoje, sem dúvida nenhuma, vamos ter mais uma experiência acadêmica aqui bastante interessante. Só para atualizar o grupo do Total Core, as sessões clínicas de quarta-feira, umas 3 a 4 vezes por ano, nós convidamos uma instituição para poder apresentar um caso de fora do hospital, um caso que não tenha sido vivenciado aqui. Desta feita, então, o Instituto Nacional de Cardiologia, que é um colaborador frequente das nossas sessões, está trazendo um caso vivenciado pelo grupo de lá e que nós tivemos a gentileza do Dr. Rodrigo Bottino, que é médico da unidade de emergência aqui do hospital e também do Instituto Nacional de Cardiologia, que vai nos apresentar um caso. Então, Rodrigo, de antemão, eu já queria te agradecer aí a sua disponibilidade frente às situações que a gente sabe e por estar aqui conosco. Gostaria também, de agradecer ao Dr. Antônio Sérgio. Dr. Antônio Sérgio é diretor técnico do hospital, membro honorário do Instituto Nacional de Cardiologia, nos auxilia bastante na formatação dessas sessões. Essa semana aqui no Procardíaco, Teixeira, vamos ter 3 atividades. Na terça-feira, nós tivemos a reunião do grupo de tireoide, que foi de meio-dia às 13h30. Hoje nós vamos ter a sessão clínica geral e na sexta-feira que vem nós vamos ter uma sessão que vai abordar a hemorragia digestiva baixa na era da anticoagulação. Eu acho que um tema bastante prevalente e bastante atual na prática cardiológica cotidiana. A sessão de hoje, como eu já anunciei, que vai ser apresentada pelo Dr. Rodrigo Bottino, vai ter como tema isquemia miocárdica, marcador ou fator de risco. Prazer tê-los nessa sessão e eu vou pedir a opinião de vocês, viu? Se preparem, por favor. Essa sessão é uma sessão conjunta lá daqui do Procardíaco com o Instituto Nacional de Cardiologia. Eu peço desculpa pelo Dr. Felipe Pitella, que é o chefe do serviço, que gentilmente ele cedeu o caso, o Rodrigo vai fazer a apresentação. Esse caso foi motivo de uma apresentação lá no Instituto e numa outra instituição, não sei qual foi o fórum. Eu acredito que dê margem a bastante discussão. Eu acho que o tema é interessante, né? Porque é um marcador, isquemia miocárdica, marcador ou fator de risco. O André até já me questionou em que o caso iria ser apresentado aqui. Na verdade, eu acho que a gente, efetivamente, esse dá margem para a gente discutir se, efetivamente, a isquemia é apenas um marcador da gravidade da doença ou se ela, efetivamente, tem algum poder efetivo de prognosticar. Então, eu acho que isso é uma discussão que acredito que o Rodrigo, nos próximos 45 minutos, viu, Rodrigo? Ele coloque aqui a gente à prova. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Eu quero enquanto o Rodrigo está preparando ali, nós tivemos um problema técnico que a cinecoronariografia foi feita no outro serviço e a gente não conseguiu de jeito nenhum rodar o filme. Então a gente vai apresentar umas imagens estáticas da coronariografia. Eu peço desculpas já de antemão. E nós vamos ter aqui como debatedores o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, que é o nosso coordenador de serviço de medicina nuclear. Vamos ter o Dr. André Souza, que está substituindo o Dr. Luiz Antônio Carvalho. Nós vamos ter o Dr. Arnaldo Rabchowski e o Dr. Roberto Sporcati. O Dr. Arnaldo Rabchowski, que é o coordenador do ECO, e o Dr. Roberto Sporcati, que é o coordenador da nossa unidade cardiointensiva, da unidade semi-intensiva 1 e 3. Então, de antemão, muito obrigado a vocês pela participação. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, sou residente do Instituto Nacional de Cardiologia e trabalho aqui no Procardíaco Setor de Emergência. Vim apresentar a sessão para vocês, uma sessão de um caso de um pai de um amigo meu, que eu levei para o Instituto Nacional para a gente conseguir tentar resolver juntos esse caso.
O tema da sessão é isquemia miocárdica, fator ou marcador de risco. É só para diferenciar, um fator de risco, ele tem positividade em relação ao agravo final, ele se correlaciona com o agravo final, porém, quando eu tento fazer qualquer tipo de intervenção, esse prognóstico pode mudar do agravo. Então, o fator de risco, caso eu consiga mudar, caso eu consiga modificar, ele muda o agravo final. E o marcador de risco, teoricamente, ele se relaciona positivamente com o agravo, com a morbidade final, mas ele só é um marcador, ele não poderia, de certa forma, mudar o prognóstico ou o agravo final. O caso começa, né, a identificação é um paciente masculino, 63 anos, casado, ateu, natural do Rio de Janeiro, residente no bairro da Penha, Rio de Janeiro, contador. Em agosto de 2017, o paciente refere um episódio de dor precordial súbito em aperto, sem radiação, associado a sudorese leve, dispneia com duração, e esse episódio durou mais ou menos mais de 30 minutos. Procurou a emergência de um hospital particular, onde foi diagnosticado com infarto com supra de segmento ST, com delta T de 10 horas, sendo tratado de forma conservadora, ou seja, não se adotou nenhuma estratégia de reperfusão, seja por angioplastia ou trombolítico, e permaneceu assintomático desde então. Foi para terapia intensiva, foi estabilizado, ficou lá recebendo a terapia medicamentosa otimizada e depois teve alta para o quarto para casa. Foi solicitado alguns exames complementares e encaminhado ao ambulatório do INC. De HPP, o paciente é hipertenso, dislipidêmico, tem uma história de um AVE menor, que não deixou sequelas há 4 anos atrás, nega comorbidades, angina ou cansaço. A mãe é falecida, tem por complicações de um AVE isquêmico, e o pai tem todos os fatores de risco para a doença coronariana e é falecido aos 65 anos por um ataque cardíaco. A dieta é inadequada, rica em alimentos gordurosos, nega tabagismo e nega etilismo, e ele pratica natação em piscina de 25 metros, 1 hora por dia, 3 vezes por semana, sem limitações cardiorrespiratórias, nega alergias ou cirurgias prévias, ou seja, o paciente tinha um condicionamento cardiopulmonar, né, a princípio adequado. Na consulta ambulatorial, o paciente relata estar assintomático, sem angina, sem cansaço, aderindo à dieta proposta e utilizando as medicações que foram prescritas na alta de forma regular e contínua. Ao exame é um bom estado geral, eutrófico, eupneico em área ambiente, enchimento capilar preservado sem turgência jugular. Os sinais vitais, o duplo produto era controlado e o IMC era dentro da normalidade. A ausculta cardíaca, ao exame do aparelho cardiovascular, o ictus era tópico, não tinha impulso de VD, ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com uma presença de B4 sem sopros. O exame do aparelho pulmonar, abdômen e membros, nada digno de nota. As medicações em uso, o paciente fazia uso de atenolol, 50 mg, 1 comprimido ao dia, enalapril, 20 mg, 1 comprimido 2 vezes ao dia, amlodipina 1 vez ao dia, 5 mg, rosuvastatina, 20 mg 1 vez ao dia, AS clopidogrel, em suas doses, a princípio, otimizadas, 1 vez ao dia. Esse é o eletro que a gente tem. Desculpa realmente a qualidade do papel e do contraste para vocês aí ver. Na verdade, é o eletro de admissão com delta T de 10 horas dessa síndrome coronariana aguda. Alguém então, Rodrigo, comenta? Vou pedir para o Dr. Fernando Rangel, que não está entre os convidados, mas está na presença marcante aqui da nossa sessão. Obrigado, Antônio. Então, paciente, Rodrigo, paciente de ritmo sinusal, uma frequência em torno de 75 batimentos, tem o eixo do QRS desviado à esquerda, em torno de menos 15 graus, tem o intervalo PR um pouco mais para curto, em torno de 0,10 aproximadamente, 0,11 por aí. Ele tem o intervalo QT normal. Esse senhor, o eletrocardiograma mostra alterações da repolarização ventricular e do QRS também. Ele tem baixa voltagem. Além disso, e no plano inferior, na parede inferior, ele tem um R bastante pequeno, tem um R embrionário aqui,
sugerindo alguma coisa aqui, já sugerindo um QS aqui em D2, e a VF tem um R muito pequeno e com repolarização alterada também na parede inferior. O ST tem linha de base em D2, D3 também, e a VF tem um pequeno supra de concavidade superior de meio milímetro. Na parede anterior, o R não cresce de V1 até P4, e tem uma onda Q já bem demarcada aqui em V4, aqui praticamente QS. Eu tenho infarto subagudo com a morfologia de ST abobadada aqui em anteroseptal, com uma onda T invertida e com um pequeno supradesnível residual aqui em torno de 1,5 mm, meio milímetro, enfim, é um infarto subagudo na parede anteroseptal e alterações também na parede inferior. Eu diria precisar de um eletro prévio para comparar, e nitidamente tem um aumento do lado esquerdo também, como eu falei, tem um índice de MODs bem demarcado. Pode, embora não sei como é que era o índice massa corporal. Não, 23 de MC sem patologia. Então, em suma, eu diria que ele tem aumento do lado esquerdo, baixa voltagem, ritmo sinusal, infarto de parede anterior, mais anteroseptal localizado, uma fase subaguda, e existem alterações na parede inferior, mas eu não creio que sejam alterações agudas. Parece alterações mais antigas. Tem um outro elenco. Esse outro é 20 horas depois. 20 horas depois. Delta T de 20 horas. São 20 horas depois da síndrome coronariana aguda, do início, na verdade, da admissão do paciente nesse hospital. Muito bem. Então, 20 horas depois, esse eletro mantém o ritmo sinusal, frequência um pouquinho superior, frequência em torno de 90. As alterações de repolarização na parede inferior me parecem bastante parecidas. Na parede anterior, ele desenvolveu e perdeu o primeiro vetor aqui. Aqui tem nitidamente uma onda de necrose, aqui também. Então, infarto de parede anterior em evolução, sem recanalização. Uma onda na atividade elétrica, já se expulsando toda a parede anterior, eu diria assim. Evolução de um infarto de parede anterior. E tem o eletro agora do momento ambulatorial, da admissão dele no INC. Aqui está beta bloqueado, provavelmente, a frequência está menor que 60. Ele demonstra aqui, nesse eletro, na parede inferior, eu diria que está um pouco diferente aqui essa parede inferior, mas... sim, a derivação. Em D2, D3 AVF, a parede inferior, talvez uma outra modificação mais sutil, que parece uma onda aqui mais profunda. E também tem onda aqui. Aqui suspeito que possa ter havido algum comprometimento também, mas a repolarização não teve grandes alterações. Na parede anterior, ele evoluiu nitidamente com perda das forças vetoriais, com infarto, com inversão de onda T, evolução do infarto, em toda essa parede anterior, perda do primeiro vetor, ficou um Rzinho pequeno aqui, residual V1 e V2, aqui já começa com onda Q, aqui nós temos V4, já tem uma onda Q também, V5, ele tem hipertrofia nítida, né, em estimose, então acrescentaria o diagnóstico de hipertrofia do VE também, a esse outro diagnóstico. Lado esquerdo com... Os colegas de São Paulo, alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário? Tranquilo, por enquanto. A única coisa que a gente viu no eletrocardiograma de admissão, no D2 longo, aparentemente era um ritmo sinusal, realmente com onda P bem marcado, mas no eletro de 12 derivações parecia talvez um ritmo material ectópico aí, ondas P's negativas aí na parede inferior e D1 também. Mas só no D2 longo que a gente viu uma onda P bem positiva. Então não sei se estaria fazendo um ritmo material ectópico também. É o único detalhe a mais. Eu concordo. Eu acho que houve sim. Eu acho que esse ritmo definitivamente não é um ritmo sinusal, né?
Os exames laboratoriais, há de se ressaltar o perfil metabólico do paciente. Ele não era um diabético, mas foi pedido uma triagem glicêmica para ele, com uma hemoglobina glicada de 5,3 e um perfil lipídico também adequado, em uso de estatina no alvo do LDL abaixo de 70. Raio-X de tórax, alguém comenta? Marino. Radiografia de tórax em PA e perfil, sem nenhuma evidência de alterações significativas. Coração de dimensões normais, a aorta talvez seja um pouco alongada, ectasiada, mas diria que está dentro dos limites normais. E tem uma discreta acentuação da cifose torácica. Pulmão normal. Ecocardiograma, doutor Arnaldo. Professor, por favor. Arnaldo. Bom, é um corte apical 4 câmaras. A gente observa que uma boa função sistólica do ventrículo esquerdo, pelo menos nesse corte aqui. Hipocinesia aqui desse segmento aqui do terço apical do septo. Talvez um certo grau de hipertrofia. Sempre que a gente vê muito bem o endocárdio do ventrículo, a gente suspeita que possa ter um grau de HVE. Não existe dilatação do lado esquerdo. Então, uma discutível hipocinesia aqui do septo apical e parte da ponta, talvez levemente cinética. Esse aqui é um corte apical 2 câmaras, que a gente vê nitidamente. Então, confirmo que a função global é boa, aqui a parede anterior, aqui a parede inferior, não existe uma dilatação importante do lado esquerdo, e a parede inferoapical e apical estão praticamente acinéticas. Arnaldo, você acha que tem algum trombo aí nessa ponta? Não, eu acho que isso aqui é trabeculado do ventrículo esquerdo, mas você fez uma pergunta excelente, Antônio. A gente não pode mais admitir um exame desse sem o uso de contraste. O contraste elucida se existe a presença de trombo ou não. Isso que eu estou falando para você, eu falo lá para os meus médicos quando vem mostrar uma imagem assim, eu pergunto por que não fez o contraste? Porque o contraste esclarece justamente essas dúvidas. Esse é um corte longitudinal apical, tivemos uma leve esclerose valvar aórtica, uma função global boa e uma discutível hipocinesia aqui anteroseptal e da ponta. Então, a conclusão é que é um exame bem sugestivo de uma cardiopatia isquêmica, com função global preservada, e se eu pudesse assim, chutar um território acometido, seria um território de descendente anterior depois do primeiro ramo septal, uma vez que a contratilidade nessa região aqui basal do septo está preservada, que é a região da artéria septal da DA, do ramo septal. Obrigado, Arnaldo. Na verdade, eu nem preciso ler o laudo, foi tudo falado pelo professor Arnaldo, tá? E as dimensões todas também estão dentro da normalidade, com uma fração de ejeção por TAECO de 63. Então, o resumo do caso é um paciente masculino, 63 anos, com IAM com supra de segmento ECT há 60 dias, que foi tratado com uma estratégia conservadora, assintomático, uma função global de VE pelo eco normal, hipertenso e dislipidêmico. E tem a princípio não era sedentário, tem uma boa capacidade cardiopulmonar. Muito bem. Então agora nós vamos começar a nossa discussão e eu vou começar pelo Dr. Roberto Sporcati. Por favor, Roberto. O que você faria agora com esse paciente? O paciente de 65? 63 anos, praticava esporte, mas abusava, me parece, da alimentação, com o peso corporal adequado, né, o índice de massa corporal de 23, e com aquela história familiar, não é uma história familiar de doença precoce, né, aterosclerose precoce, mas o pai, afinal de contas, morreu de infarto. E que dá entrada no setor de emergência com infarto com supra, 10 horas de delta T, nada é feito, e ele evolui assintomático, né? Assintomático no momento que apresenta esses exames. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os colegas de São Paulo, na pessoa do irmão Baruzzi, dizer da alegria, agradecer a acolhida que vocês deram durante o evento da SOCESP, me senti assim muito, mais do que honrado, feliz com a receptividade, o carinho que vocês todos tiveram. Muito obrigado.
Em relação ao caso clínico, eu queria pontuar algumas dúvidas, algumas condutas e algumas, talvez, armadilhas. A primeira delas foi na recepção do paciente, em que um ΔT alargado no eletrocardiograma, que já existia uma onda de necrose, não é? Mas ainda assim existia uma alteração de repolarização, sugerindo uma fase aguda. Eu creio que a trombólise poderia beneficiar esse paciente, apesar de já ter uma onda aqui pela alteração de repolarização. Observe que no segundo eletrocardiograma, aquele supra de ST, a morfologia do ST abobadado, ela se transforma praticamente vindo para a linha de base. E na sequência, então, a inversão da onda T. Então, o infarto assistido, eu creio que a trombólise poderia ter ajudado, né, em alguma forma de reperfusão. A conduta que foi tomada talvez tenha levado em consideração o ΔT, o fato de, né, ter uma onda R amputada, né, e a conduta me parece que ter feito a dupla terapia antitrombótica adequada. Porém, eu queria lembrar que em vários documentos, né, a alta hospitalar pós-síndrome coronariana aguda, que admite uma série de condutas, não admite uma conduta, que é a alta sem estratificação, seja ela invasiva ou não invasiva. Eu acho que a gente está muito assim, focado na estratégia invasiva, de fazer coronariografia para os pacientes em 24 horas, né? Mas lembrar que, antes dessa estratégia de coronariografia para todo mundo, os pacientes que evoluíam sem disfunção ventricular esquerda, sem arritmia, sem distúrbio de condução, em KILIP-1, podiam passar por uma estratégia não invasiva. Então seria, não é, bastante razoável que pré-alta esse paciente tivesse feito um teste provocativo, que seria uma dúvida agora, não é, 60 dias após. Não é? Então, assim, não é, eu acho muito arriscado o paciente receber alta sem uma estratificação de isquemia residual, sem o entendimento se por detrás disso tem uma anatomia mais complexa ou não. Dentro desses critérios, Antônio, que se consideraria para uma estratégia não invasiva, não é? Eu queria lembrar que, para alguns, o fato de ser parede anterior anularia isso tudo e iria para a coronariografia. 60 dias após, evoluindo, não é, em agora CCS1, classe funcional 1, sem disfunção ventricular, não é, eu acho que seria razoável um teste provocativo. Porém, não é, a apresentação é clínica, os fatores de risco, não é, eu pessoalmente recomendaria a realização de uma coronariografia. Embora, se não tivesse essa disponibilidade, ou a estratégia não invasiva, eu acho que ela seria razoável também. Do ponto de vista terapêutico, a dupla terapia antiplaquetária, correto. Eu talvez recomendasse doses maiores de estatina, como uma rotina, eu acho que 40 mg de atorvastatina, não os 80 mg, né, de estudos como PROVE-TIM 22, mas 40 mg de atorvastatina. Nessa fase seria a dose que eu deixaria até ter uma avaliação de LDL colesterol. Ele estava em uso de 20 mg de LDL colesterol dele em uso já, desde da alta de uso de 20 mg de rosuvastatina, já tinha um LDL de 67. Então, eu diria assim que, numa fase de transição de LDL-alvo, eu diria assim que está bastante razoável. Para muitos seria já um LDL de 50, ou o LDL-alvo teria espaço para uma ampliação da estatina. Então, Roberto, pelo que eu entendi, você o encaminharia a coronariografia? Minha opção seria coronariografia, embora pudesse também ter uma estratégia não invasiva. Luiz Antônio, por favor. Boa tarde a todos, colegas presentes no nosso auditório aqui no Procardíacos, colegas de São Paulo, Baruzzi, toda a equipe do Total Core, um prazer revê-los. Estou sentado aqui nesse cantinho. O Roberto Sporcati, ele fez um desenho amplo de todo o contexto clínico, de todo o perfil epidemiológico, de toda a evolução e da perspectiva da estratificação anatômica, não excluindo a estratificação funcional. Um paciente que eu volto a frisar, nos comentários do Baruzzi, já teve evento prévio, tem um marcador familiar extremamente marcante, que é a perda do pai na fase superaguda do infarto, com 65 anos, ele tem 63, e que a despeito de uma vida
com atividade física, controle de peso, enfim, a sua aterosclerose está em plena evolução. E esse paciente, sem ser jocoso, não estou brincando, estou falando sério, ele também é um indivíduo de muita sorte. Ele teve um AVC sem sequelas, isquêmico, e teve um infarto que tinha tudo para ser um infarto anterior extenso, devastador, e não foi. Ele envolveu a região anteroseptal no eletro, como o Fernando Rangel muito bem descreveu. O eco ele vai além, septo, apical e ponta. E aquelas alterações de parede inferior podem refletir o septo apical posterior. O Arnaldo comentou muito bem, terço médio da DA, eventualmente um vaso ocluído, mas às vezes não é. Às vezes é terço proximal da DA, ele ocluiu e sem terapia fibrinolítica e apenas com uma assistência ele pode ter recanalizado esse vaso. É evidente que um paciente assintomático, com boa função ventricular e com esse delta T agora de convalescença, o Fernando Rangel chama muito bem a atenção sobre a alteração crônica da repolarização ventricular, da fase subaguda e de convalescença do infarto. Esse paciente pode ser perfeitamente analisado do ponto de vista funcional, com imagem nuclear, com medicina nuclear, com avaliação com esforço, a despeito do uso do atenolol, há uma série de fármacos que esse paciente pode utilizar, mas eu não me sentiria, digamos assim, como médico assistente, conduzindo um paciente como esse, se a cintigrafia miocárdica for negativa, eu não me sentiria seguro em conduzi-lo sem estratificação anatômica. Eu não me situaria numa perspectiva de um infarto resolvido, sem doença multivascular, ou eventualmente uma lesão proximal da DA pérfida, por fibrinólise espontânea. Na verdade, 60 dias depois, a gente não pode dizer mais que esse é um doente agudo, né? Então, na verdade, ele é um doente que ficou crônico. Cronificou a doença, cronificou, está estável, né? Tem boa função ventricular, pelo menos a função global, está assintomático, né? Ele está assintomático. A gente poderia colocá-lo na classe 1, né? Apesar de que a gente não tem nenhuma evidência objetiva de em que classe ele efetivamente está. Ele está assintomático. Mas aí nosso Cláudio aqui tem uma opinião. Boa tarde a todos os colegas de São Paulo. Esse caso, assim, ele tem várias coisas bastante relevantes, né? A primeira, isso que o Antônio Sérgio falou. Depois de 60 dias, a história natural da doença coronariana do evento agudo, ele tem uma curva de eventos igual da doença crônica. Tanto como critério de inclusão para o estudo isquímia, é depois de 60 dias do evento agudo, porque os estudos atuais mostram que ele está estratificado com um paciente de risco menor. O paciente está assintomático. O paciente está com a função ventricular preservada. Ele está fazendo atividade física, pelo que eu entendi, sem ter nenhum sintoma, né? Na verdade, pós-infarto, não. Não voltou a fazer. Não tinha voltado ainda. Então, hoje, assim, numa pessoa assintomática, o que você busca quando você enfrenta uma situação de doença coronariana crônica? Melhorar o sintoma. Não existem sintomas nesse paciente, pelo menos que a gente tenha relatado. É a gente mudar o prognóstico. E como que a gente muda prognóstico no paciente que está otimamente tratado, né? Está com estatina, está com aspirina, está com clopidogrel, está com os tratamentos mais avançados e modernos da cardiologia dispõe para tratar. Exatamente. Então, é a avaliação se ele é ou não candidato à revascularização miocárdica para mudar desfecho. E no Appropriateness publicado em 2017, novembro de 2017, no American College, no American Heart, você deve levar em conta 5 coisas na doença coronariana. 1 é se agudo ou crônico. O paciente já é considerado como crônico. 2 é sintoma, ele não tem, é classe funcional 1. 3 é o nível de tratamento, né? Ele não está com terapia anti-isquêmica máxima, com nitrato, nada disso. Ele está assintomático, sem anti-isquêmicos graves. 4 é anatomia coronariana e 5º
é a presença de isquemia prognosticamente impactante, mais de 10%, queda de fração. Então, assim, eu acho que esse paciente, ele cabe muito bem fazer uma avaliação funcional. Acho que se ele correr numa esteira 10 metros, tiver uma isquemia pequena, dificilmente uma revascularização, você vai mudar a curva prognóstica dele. E tem gente que faz também a avaliação anatômica desse paciente. Os grandes marcadores hoje, se ele se encontrar uma lesão de tronco ou uma lesão multiarterial com DA proximal, mas mesmo num paciente com a função ventricular preservada, hoje tem sido questionado se você consegue mudar desfecho. Então, a cintilografia, no meu entendimento, é um exame que poderia acrescentar bastante nesse caso. Você não se sentiria inseguro e não estratificá-lo anatomicamente? Você faz cateterismo e todo mundo tem doença coronariana crônica? Acho que não. Acho que não. Esse paciente, para mim, ele já está no estratificado com a história natural que ele está vivenciando da doença coronariana, a ausência de sintomas, a função ventricular esquerda preservada. Agora, ele pode ter doença anatômica, pode ter lesões anatômicas. Mas a grande discussão é colocar estentes e ponte, a gente vai mudar esse prognóstico? Isso é uma grande discussão. A gente aqui no Procardíaco faz parte do estudo isquímia. O estudo isquímia só recruta paciente com mais de 10% de isquemia, porque abaixo de 10%, hoje você já nem coloca esses pacientes para trial clínico. Então nós temos aqui, antes do Roberto falar, nós temos aqui, pelo que eu entendi, duas opiniões favoráveis a... O Luiz Antônio ficou ali no meio do caminho, mas me pareceu que ele indicou, não, Cátia, ele indicou uma estratificação não invasiva. Foi isso mesmo, Luiz? Não, se negativo o resultado. Se negativo. Então, a estratificação... A expectativa é que o resultado seja positivo. para a isquemia. Roberto. Acho que... Eu vou depois do Roberto, mais uma opiniãozinha, só para a gente tentar ver para que lado que a gente vai. É, muito rápido. Nós não sabemos se existe isquemia residual, nós não sabemos a anatomia. Repensando aqui o que o Luiz Antônio falou, se o exame for negativo e eu não estou confortável com a avaliação não funcional, eu solicitaria a coronariografia. Eu acho que o teste provocativo, e essa era a dúvida quando a gente não fazia coronariografia de todo mundo. Eu preciso de um teste definitivamente negativo para não fazer a coronariografia, pós-síndrome coronariana aguda. Esse paciente está numa janela do crônico? Sim e não. Acho que é um período ainda de transição. Então, aqui eu acho que a gente tem um vácuo de definições, né, de clareza em relação a uma única alternativa. Eu acho que a avaliação não invasiva ela tem que ser feita com uma carga que expresse, né, realmente um estresse adequado miocárdico, ausência ou área pequena de isquemia, para que a gente compre a ideia, fique com a ideia de manter em estratégia conservadora. Eu, particularmente, mesmo assim, né, mais uma vez, como a gente já teve outras oportunidades, eu pediria uma coronariografia. Não estou pedindo uma angioplastia. Eu gosto das coisas em duas etapas. Vamos, né, a anatomia, para depois, então, uma reflexão crítica se esta anatomia tem repercussão funcional ou não. Quer dizer, o Roberto defende assim, uma ponte, uma coronariografia como uma ponte para dizer para onde vai, se atravessa a ponte ou não. Mas veja, cada método complementar... André, você tem cada método, 10 segundos, lembra? 10 segundos. O método complementar é complementar ao raciocínio clínico, é isso mesmo. Pelo que eu entendi, a cintilografia, então, ela está entrando muito mais como um orientador de intervenção do que efetivamente como um definidor se o doente vai a uma estratificação anatômica ou não. Não. Porque, só para fechar o raciocínio, se a gente está partindo da premissa que o CAT negativo, ou ainda que positivo fosse, ele tivesse uma carga isquêmica, quer dizer, tivesse uma carga isquêmica baixa, e assim colocando ele num baixo risco, nós estaríamos ainda assim indicando a coronariografia. Pelo que eu entendi, a posição do Luiz e do Roberto. É isso, Roberto? Não. Se o teste provocativo é de bom prognóstico,
Não preciso fazer a coronariografia. Nós já sabemos que esse paciente... Significa que o Roberto ficaria assim, Não, seguro. porque assim, Deixa eu completar o raciocínio. Nós já sabemos que esse paciente tem doença coronariana, porque ele fez uma síndrome coronariana aguda. Eu agora quero saber o prognóstico dele. A anatomia me diz o prognóstico, mas a funcionalidade também. Então, se esse paciente tem um exame de baixa carga isquêmica, é um paciente para dupla terapia antiplaquetária por 1 ano e segue a vida com reestratificação posterior. Ele não precisaria fazer a coronariografia, não é porque tem um teste de bom prognóstico mais positivo. E se for negativo? Se for negativo, também não faz coronariografia. Ah, bom, então agora entendi. Então, Agora entendi. de novo... Que é diferente da do Luiz Antônio, novo, é por isso. Sim, de novo, voltando ao raciocínio pré-era que todo mundo fazia coronariografia. O teste, ele não deixa dúvida, mas nós falamos de teste ergométrico, não uma cintigrafia miocárdica. O isquímia, ele leva em consideração o seguinte: se o paciente tem mais de... Mas aí teria que fazer um teste, uma cintilografia antes. Mais de 10% ele entra, mas... Eu queria pedir a gente aguardar o resultado do isquímia. Primeiro faz uma... Assim, esse estudo é um estudo posso interessante, fazer porque só primeiro faz uma angiotomografia, para afastar a possibilidade do Doença doente de ter uma lesão do porque tronco da coronária esquerda. não foi considerado ético randomizar lesão de tronco. Eu acredito que daqui a pouco vai ser. Daqui a pouco tempo vai ser, porque a terapia clínica melhorou muito, né? Só queria fazer um comentário. Olha, nós temos que correr, porque eu... Só rápido, assim, cintilografia, a gente fala muito assim, positivo ou negativo. São 50 tons de cinza, né? Você pode ter uma cintilografia que o cara correu 12 metros, o eletro não alterou e tem uma isquemia pequena. Você vai dizer que se é uma cintilografia positiva, tem uma isquemia de 2, 3%. Agora tem a cintilografia que o cara correu 5 minutos, caiu a pressão arterial, teve dor no peito e a imagem é normal. Então, nesse appropriation, você tem 10 indicadores de exames não invasivos que tem a mortalidade anual acima de 3%. Então, esses são indicadores de coronariografia na doença isquêmica crônica, né? Presença de mais de 10% de isquemia, isquemia multivascular, fração de ejeção no pico do estresse abaixo de 45%. Então, são vários. Capacidade funcional abaixo de 5 metros. Então, o doutor Vivaco aqui. Então, a cintilografia, ela é positiva ou negativa dentro de um degradê. Vamos deixar... Evandro, você tem um segundo, é isso? Você vai falar um segundo? No microfone. Bem, primeiro, boa tarde. Eu vejo o seguinte. Quando a gente olha para um doente desse tipo, não é? As pessoas que lidam com doença coronária têm uma visão em relação a isso. Quem lida com doença miocárdica tem uma outra visão. Esse é um paciente claramente um estágio B. A epidemia hoje, não é, da doença coronariana e da insuficiência cardíaca é o paciente pós-infarto, que vai evoluindo para a disfunção cardíaca. A gente é muito parecido hoje com o câncer, para esse grupo de pacientes que teve um infarto, não foi feita nenhuma medida de revascularização, e a gente aborda esses pacientes de uma forma muito intensa em relação da busca de isquemia e doença coronariana passível de causar isquemia. E o meu raciocínio é parecido com o de Roberto em relação a ter uma estratificação CAT guiada e, obviamente, pensar nesse paciente, se ele tiver isquemia, anatomia passível de ser abordada é realizar um teste de avaliação de isquemia. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir para os colegas de São Paulo se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma ideia diferente. Antes da gente prosseguir, por favor. Boa tarde a todos, aqui é o Fábio Cornejo, da equipe de cardiologia intervencionista. Eu acho que esse caso é bem ilustrativo. Esse paciente tem 2 momentos da doença dele. Uma no quadro agudo, né, em que ele se apresentou com aquelas alterações eletrocardiográficas dentro de 10 horas da evolução do quadro clínico dele. Eu acho que, na minha visão, naquele momento ele mereceria uma estratificação invasiva com cateterismo e, eventualmente, até um tratamento pelas queixas clínicas de entrada e pelo eletrocardiograma, né? Agora, ele se encontra
contraposto 60 dias, né, numa outra história da doença dele, um paciente estável, né, mas que, como bem o Baruzzi falou, desde lá do evento isquêmico dele, ele já nos remete a que é um paciente de risco, né, para doença, para eventos. Então, eu acho que nesse quadro atual da doença dele, ele mereceria sim uma estratificação funcional em que pese tanto uma avaliação de isquemia e que são um método que nos traria aí uma avaliação de viabilidade. Porque todos nós, foi claro isso, que ele pode ter tido ali um evento de parede anterior, em que se pegue a porção média ou proximal, e nos daria muito quanto ao prognóstico dele, essa avaliação funcional. E, além disso, uma cinecoronariografia iria corroborar a tomada de decisão posterior, porque daí traríamos um paciente com isquemia / viabilidade e uma avaliação anatômica que poderia fechar o prognóstico desse paciente ali a longo prazo e qual intervenção poderíamos fazer nesse momento. Obrigado. Fernando, é meio segundo. Meio segundo. Não vou repetir o que foi falado, mas a cintilografia, um teste funcional, teria uma vantagem interessante, porque existe uma hipótese forte que esse doente esteja com uma DEA ocluída na sua porção média. E um DEA ocluído na porção média 2 meses depois do infarto não tem indicação de ser tratado. Mas, se ele tivesse insuficiência cardíaca ou tiver isquemia, aí teria indicação de intervir mesmo um vaso com oclusão, mais de 48 horas depois do infarto. Então, se ele tiver isquemia naquela região, você já vai para a intervenção, mesmo com o vaso ocluído, você pode ter benefício cardiamente. Rodrigo, o que foi feito com o doente? Foi solicitado uma cintilografia com esforço, o teste ergométrico. Ricardo está aí? Ricardo. Então foi feito um teste de esforço, viu, Ricardo, com cintilografia. Né? Uma cintilografia com esforço. A gente tem aí o teste que foi feito. Não, chega perto, por favor. 13 metros, meu amigo. Foi bom, é? Vai bom prognóstico. Agora, precisa seguir, precisa fazer a imagem, Ricardo? Quer dizer, repare, ele mobilizou adequadamente as reservas miocárdicas e em 12 metros, boa tolerância, até aqui sem ver o eletro, o prognóstico é favorável a médio prazo. Mas tem eletro. Repouso. Repouso é igual... Nós falamos os parâmetros metabólicos e hemodinâmicos. Agora vamos ver os parâmetros eletrocardiográficos, né? Muito bem. Esse é o... Não, esquema, nada significativo. Outro. Esse é o submáximo. Aquela região infartada não tem nenhum subadicional, um índice pequeno valor quantitativo e parede anterolateral. Eu diria que não há expressão de isquemia nesse eletrocardiograma de esforço. Esse aí é o esforço máximo? Esforço máximo. Olha, na região infartada não tem nenhum sul. Na parede anterolateral, esse INFST de pequeno valor quantitativo, se ele tiver uma rápida reversibilidade, eu mantenho a opinião do meu esquerdo. E tem a recuperação... Pode, reverteu rapidamente. Eu considero de pequena expressão diagnóstica as alterações de ST. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você abdicaria da imagem? Você ficaria satisfeito só com o teste convencional? Com esse teste? Pararia aí? Não precisaria da imagem? Eu acho dispensável. Agora, você falou em Cláudio. Muito bem, mas foi feita a cintilografia. Alguém tem alguma opinião divergente? O pessoal de São Paulo, não sei se vocês viram adequadamente, o traçado ficou um pouco tremido, mas eu acho que deu para ver bem o infradisnivelo. O infradisnivelo de padrão ascendente, né? É um padrão, a princípio, até quase que normal e considerado normal nos pacientes que chegam ao esforço submáximo. Mas a gente tem que levar em consideração... para os nossos amigos de São Paulo, 13 metros.
13 METs, queda de 35 batimentos no primeiro minuto, pressão subiu e desceu de forma adequada. Ou seja, parte metabólica, cardiometabólica totalmente normal. Recentemente, a gente foi convidado para falar no congresso da SBC, tem 2 anos atrás, se vale a pena fazer cintilografia quando o paciente faz mais de 10 METs. Então foi uma revisão da literatura. Apesar do excelente prognóstico, existe um grupo de 10% dos pacientes que pode ter isquemia acima de 10%. Por isso que eu sugiro que não abra mão da imagem. Mesmo pacientes com excelente capacidade funcional podem ter isquemia dependendo do treinamento, da carga funcional dos pacientes. Esse paciente ele tem um defeito de perfusão extenso na parede anterior, que vai desde a porção mais basal, anteroseptal basal. Eu não sei, tem como apontar? Tem. Pode apontar? Pega os últimos cortes, aí a linha de cima, a gente vê o anteroseptal basal e a parede anterior basal, septal médio, anteroseptal apical, a ponta, inclusive porção da parede inferior também tem uma hipocaptação, mas a reversibilidade é fundamentalmente no território da DA. A parede inferior, não sei, foi feita a imagem prona nesse paciente? Pode ser só... então melhora na imagem prona, a parede inferior. Até a inferior apical não teve melhora. Realmente deve ser uma DA que vira a ponta, alguma coisa assim, mas o defeito de perfusão extenso que esse paciente tem é no território da DA. E desde a porção mais proximal da DA, desde a anteroseptal basal, indo até a ponta e virando a ponta e cobrindo também a região inferior apical. Tem a quantificação no mapa polar, a função? Aqui tem o TID de 0,9. Não dilatou a cavidade. E tem a quantificação. A quantificação do SSS é 31%, do SRS, né, do que na verdade reverteu de 18%, desculpa, e a carga isquêmica de 13,5%. Isso. Então esse paciente ele tem uma isquemia moderada, né? Acima de 20 é grave, mas tem uma isquemia moderada. Esse paciente ele tem uma isquemia no território da DA. Isso enquadra ele naqueles pacientes com mais de 3% ao ano. Só por esse aspecto ele já seria candidato ao estudo hemodinâmico. Além disso, ele tem a função ventricular esquerda preservada após estresse. O TID não dilata, o valor hoje de corte que a gente tem usado é 1,22, né, que é uma dilatação acima de 1,22. A gente considera significativa, mas o paciente, ele, no meu entendimento, ele está estratificado como um paciente de risco e cabe para ele uma avaliação anatômica, sem sombra de dúvida. Alguém discorda da avaliação anatômica? Pessoal, o André Souza, que é nosso hemodinamicista. André, você... Aceita o caso, sim. Eu que estava todo mundo falando de uma forma excludente, né, como funcional, excluindo a anatomia excluindo o funcional, e eu concordo com um colega lá de São Paulo que são, obviamente, são somadas, né? Então, na verdade, quando você recebe o paciente com uma estratificação funcional, não invasiva, prévia, você já tem muito mais subsídios para a próxima etapa a partir da anatomia. Então, não vejo de forma nenhuma como excludente. Então, a gente, por exemplo, nesse momento já está recebendo o paciente com uma outra gama de informações sugerindo já uma revascularização, né, a partir dos achados anatômicos. Só queria reforçar, porque isso eventualmente já vai te economizar. Mas vai ser à toa? Não. Eventualmente vai te economizar um procedimento invasivo, fisiológico, adicional. Porque se isso não vier, antes você pode ter que fazer... ser obrigado a fazer o FFR ou interromper o CAT se você não tiver isso. O que eu acho interessante, que os estudos antigos, se a gente lembrar do GISC-1, talvez ninguém lembre mais do GISC-1, né? Ficou assim no passado, né? Mas o GISC-1 era interessante porque a gente não tinha cintilografia, pelo menos não assim tão de uso, tão disseminado, e o GISC-1 já qualificava esse paciente como paciente baixo risco. Por quê? Boa função,
Menos de 70 anos. Mortalidade anual menor do que 1%. Isso era o que o GIS-1, que analisou uma montanha de pacientes, né? Não foram 5 ou 6 pacientes, né? Eu não lembro se foram 40 mil, mas foram muitos pacientes. Então, na verdade, a gente tem um paciente que está assintomático, que faz um teste de esforço que chega a 13 METs, mas que a cintilografia demonstra assim, assintomático, que demonstra, ele fez o teste e não teve sintoma nenhum. Sintoma nenhum. Ele parou por exaustão, né? Sim. Exaustão, quer dizer, deve ter cansado o sujeito, o nosso colega, que estava lá à frente do teste de esforço. E aí a cintilografia demonstra esse 31%, né, do SSS, né, e 13,5% de isquemia. Marcelo Rivas, por favor. Marcelo, o Rodrigo ele fez uma revisão da literatura, obviamente a gente vai mostrar, a gente infelizmente não tem a imagem, a cine da coronografia, né? Problema técnico que a gente não conseguiu resolver, certo. Mas a gente vai mostrar os quadros. Eu pedi Marcelo, a palavra porque a gente teve há 2 semanas no workshop do nosso departamento de doença coronária um caso muito parecido com a participação de São Paulo também, e houve uma divergência muito grande entre as opiniões, que eu acho que basicamente frente a essa síndrome coronariana aguda que agora se tornou crônica, a grande pergunta é qual é o momento da coronariografia, que eu acho que é uma pergunta difícil desde o início. Acho que quando ele chega numa emergência com 10 horas de delta-T e sem dor, a gente pensar numa trombólise, nesse momento, acho que o Roberto colocou o ponto de vista que, claro, que a gente sabe que a trombólise ela é muito negligenciada, então tem que ser incentivada nas emergências que não tem coronariografia, mas num paciente com quase 12 horas e sem dor na emergência, realmente não sei se teria um salvamento miocárdico muito maior do que ele teve, já que ele saiu sem disfunção. Então já é difícil decidir nesse primeiro momento. No momento ambulatorial, eu acho que a gente tem que pensar que a intervenção ao laboratório de hemodinâmica ele trouxe um sucesso muito grande com as novas plataformas, os stents, a gente tem uma segurança e um benefício muito grande, mas que hoje vem no movimento pendular que a gente vê muito na medicina, em que a gente volta a valorizar o tratamento clínico, como esse resultado do estudo isquímia, órbita e outras coisas que a gente tem observado. Então eu só queria colocar minha posição de que, e a do nosso departamento aqui da Sociedade de Doença Coronária, é nesses pacientes sempre buscar uma estratificação funcional quando você tem função ventricular normal, não tem dor, não tem isquemia residual e tem o doente plenamente tratado. Eu acho que isso evita que você conduza o paciente para uma coronariografia direto, enquanto, por exemplo, uma lesão subtotal numa marginal e faça uma intervenção baseada exclusivamente na anatomia sem comprovação de isquemia, que é o excesso de tratamento, que eu acho que é o ponto que tem que ser deslocado. Ou no máximo, quando o doente for para a coronariografia, fazer uma avaliação de reserva de fluxo, um FFR, quando está disponível, para tentar identificar a funcionalidade. O Nelson quer dar opinião? Nelson, bem curto, porque a gente vai ficar muito em cima da hora, por favor. Eu acho que, assim, investir, né, com mais ou menos recursos, dependendo da atividade física do paciente. Se você tem um paciente de 60 anos que quer fazer atividade física, que quer se expor a um metabolismo mais acentuado, você leva para um lado mais invasivo, que é uma coronariografia, e avalia eventualmente com testes de isquemia dentro da sala de hemodinâmica. Se você tem esse mesmo cenário num paciente já septuagenário, octogenário, nonagenário, é uma situação completamente distinta. Ele vai trabalhar sempre dentro de um limiar isquêmico muito menor, que você vai poder trabalhar com medicação de uma forma mais tranquila. Eu acho que quem define a orientação, né, basicamente, é a opção de vida que o paciente vai ter. Né, se ele vai se expor a um metabolismo maior ou menor. Porque o tratamento médico é excelente, a angioplastia também é muito bom, com todas as salvaguardas de 2 lados. Rodrigo, o que efetivamente foi feito com o doente, por favor? Foi solicitada a coronariografia, desculpa o problema técnico, o viewer não entrou, então a gente tem, na verdade, as imagens em quadros selecionados. Eu sei que isso aí é um pouco perverso com vocês. É perverso, né? É perverso. Essa então, imagem mas pode acreditar que o que está registrado é isso aí, não tem dúvida. Esse foi o melhor momento, é aquele momento lá do... Então vamos lá, a gente tem uma OAD caudal, que a gente vê junto com a Spider, vê uma lesão de cara muito longa da circunflexa, né, desde o terço proximal, uma lesão segmentar na circunflexa.
a gente vê a lesão esperada da descendente anterior encurtada aí. Ela não ocorre após a primeira septal. Na Spider não é a melhor projeção. Ela me parece muito grave, subtotal. A gente precisava uma outra projeção, deve vir a seguir, né? Um leito distal, ok. Desculpa. Pode passar. Uma marginal muito grande, exatamente, com a circunflexa. Vamos considerar como CX, né? Então a gente tem uma lesão subtotal na DA, imediatamente após a primeira septal. A gente não pode definir aí fluxo ou eventualmente colaterais em ponte, não parece, a gente não tem o movimento, né? Sugere um leito distal bom na DA, né? Então, uma lesão não muito longa, no terço médio da DA, grave, subtotal, 95%. A coronária direita encajado, nesse momento o fluxo não pacifica o terço proximal. Mas não tem lesão em terço proximal, né? Mas não tem lesão em terço proximal, tem uma lesão grave no terço distal, antes da bifurcação DPVP. Então é um paciente... Mas tem alguma projeção? Não, a princípio a ventriculografia precisa do... É um paciente trivascular, lesões graves, DA e coronária direita, as lesões mais curtas, a CX, uma lesão muito longa. Colegas de São Paulo, deu para ver, não sei, vocês desculpem a qualidade da imagem, mas só melhor que a gente pôde obter. Podemos falar que ainda é a bifurcação, né, ali da CX com marginal, vaso fino, mas é importante. Parece que deva ter um interlocal ali também, mas é isso que foi descrito aí, uma lesão longa, depois proximal da CX, né? A DA é subocluída, retranalizada, e essa lesão do terço distal da direita, isso mesmo. Ok. Rodrigo, ainda tem aí o laudo, né? Enfim, na verdade, que como era a sessão de Laranjeiras, a gente não pegou o laudo, mas é para exatamente o que o colega falou. Não tem nenhuma outra alteração, nenhuma outra lesão que não foi vista. Foi, na verdade, calculado o Syntax Score e o Euroscore e STS só para falar que o paciente seria um baixo risco para ser levado à cirurgia de revascularização, e o Syntax Score de 28. E agora eu entraria na parte de revisão. Antes da revisão, eu só queria pedir a opinião dos nossos debatedores. Roberto, o que você faria com esse doente? Primeiro eu queria destacar a dissociação clínico-métodos complementares. Né? A ausência de sintomas, o teste ergométrico com alterações relativamente brandas, com uma alta carga, e a imagem depois bastante discordante disso, mas se correlacionando com a anatomia. Uma anatomia complexa, que o Rodrigo colocou ali os índices em que você tem hoje uma possibilidade de um tratamento percutâneo versus um tratamento cirúrgico. As duas alternativas aqui seriam bastante razoáveis. Eu acho que aqui é se considerar a condição, vamos dizer assim, local para intervenção. Eu acho que aqui a condição do laboratório de hemodinâmica, os recursos que ele tem de próteses versus a proficiência da equipe cirúrgica. Eu acho que é um caso que as duas alternativas me parecem bastante razoáveis. Roberto? Só um comentário rápido, foi até o fruto até de um debate no congresso da SOCESP, é que quando o Syntax, né, embora um Syntax, né, com um score muito elevado, mas com a aplicação do Syntax 2, né, em que foram associados os critérios clínicos, né, associados à reserva de fluxo, muitos pacientes que tinham um Syntax score muito elevados, com a aplicação do Syntax 2, os critérios clínicos reduziram esse score, né, de forma até a propiciar mais o procedimento percutâneo. Luiz, você quer dar alguma opinião? Já que você pediu a cintilografia e em seguida, pelo que entendi, também a coronariografia. Exato. Eu tinha comentado em off que a perspectiva desse estudo de perfusão ser negativo seria bastante surpreendente. E ele, na realidade, não foi. E o que aparece é uma doença trivascular muito grave. Eu diria que os critérios anatômicos
impõe a necessidade de revascularização miocárdica, independente dos aspectos funcionais e clínicos, e com este padrão anatômico, com o perfil do paciente clínico, eu indicaria cirurgia de revascularização miocárdica. Essa seria a minha conduta frente a esse caso. Por favor. Eu estou querendo lembrar o seguinte, quer dizer, claro que você pode fazer angioplastia, é claro que você pode operar esse doente. Agora, eu quero lembrar que esse é um doente trivascular, apesar de lesões relativamente graves, mas com uma boa função, tá? E trivascular com boa função, e que ele poderia ser manejado com tratamento clínico. Isso aí, estudos do CAS já mostravam, esse estudo, o Vivaco também falou da questão da cintilografia. Quer dizer, eu não vou defender isso, não, porque eu acho que esse doente merece cirurgia, mas eu acho que eu não quero tirar de pauta aqui o tratamento clínico. Cláudio. Eu queria fazer um comentário, né, já que a gente mencionou o estudo isquímia. Esse paciente, pela anatomia dele, ele seria randomizado. Isso. Caso caísse no tratamento clínico, seguiria no tratamento clínico até ter algum desfecho ou não ter o desfecho. Mas caindo no braço invasivo, como o syntax score dele é menos de 35, a decisão desse paciente seria angioplastia. Tem uns colegas de São Paulo também, tem um hemodinamicista. No estudo isquímia, se você tem a área com isquemia, com uma lesão acima de 80%, essa lesão é dilatada, áreas sem isquemia, com lesões acima de 80%, você dilata abaixo de 80% de obstrução, você é obrigado a fazer o FFR para fazer a intervenção, porque ele é guiado por isquemia. O CAT hoje, como os estudos têm mostrado, a estratégia guiada por isquemia é superior à anatômico baseada, né? Então, esse paciente seria um candidato dentro do isquemia a ser revascularizado percutâneo. Rodrigo. Uma revisão rápida. O Rodrigo, ele está convalescente, viu? Para o pessoal de São Paulo, está convalescente de uma apendicite. Ele está com aí 72 horas, né? Então ele... Eu quero agradecer ao Rodrigo a disposição dele, né? Ele perdeu uns quilinhos ali, mas... Fala. Rodrigo, por favor. Vamos lá, então só para a gente relembrar alguns estudos clássicos da década de 70, que a princípio usavam ponte safena 90%, 10% de ponte mamária. Foram os estudos que fundamentaram a lesão de tronco de coronária maior ou igual a 50, triarteriais e biarteriais com DA proximal, que a cirurgia após 10 a 12 anos mostrava uma melhora da sobrevida geral e uma menor taxa de angina. Veio estudo MES, que comparava o tratamento clínico, a angioplastia e a cirurgia de revascularização. Eram pacientes um pouco mais complexos, 60% triarteriais, 40% biarteriais e tinha 90% de DA proximal. A cirurgia foi associada a menores taxas de revascularizações adicionais, infarto e morte por causa cardíaca, principalmente na leitura dele em 10 anos, quando comparado ao tratamento clínico ou angioplastia. E a cirurgia também mostrou o melhor alívio da angina. O estudo Courage, ele veio comparando o tratamento clínico versus o tratamento clínico mais a angioplastia. Esse tratamento clínico já tinha estatina e AS. Eram pacientes com uma complexidade baixa vascular, 1/3 uni, 1/3 bi, 1/3 trivascular. Não houve diferença no desfecho primário. O desfecho primário, ele era um composto de morte por qualquer causa e AM não fatal. Tá? E ocorreu um melhor alívio dos sintomas nos pacientes revascularizados com angioplastia. O estudo BARI-2, ele veio randomizando revascularização por cirurgia, revascularização por angioplastia, e nesses grupos tinham subgrupos de tratamento clínico ou a terapia de revascularização, e mais à frente ainda tinha a questão da insulina ou tratamento oral. Ele não mostrou diferença estatística de sobrevida entre os grupos, e teve uma redução de eventos cardiovasculares maiores no grupo da cirurgia de revascularização. O estudo FEM2, ele foi fazer a angioplastia guiada, na verdade, por FFR, e um segmento de 2 anos, na verdade, ele foi interrompido por o grupo do tratamento clínico ter alta taxa de revascularização, né, de crossing over. Mas
o que foi, na verdade, visto foi que, nesse segmento pequeno, que não mostrou diferença entre mortalidade e AM, comparando os grupos de angioplastia guiada por FFR menor ou igual a 80 ou tratamento clínico, sendo que o paciente que era revascularizado tinha menos angina. Isso fundamenta as nossas diretrizes europeias, americanas, falando, né, que o paciente com doença de tronco, o paciente trivascular, o paciente bivascular com DA proximal, né, principalmente na American Heart, ele orienta a revascularização miocárdica. Já os pacientes que têm sintomas refratários à terapia médica otimizada também teriam uma indicação. Tá? E aí a gente, como o colega falou, realmente a sociedade europeia ela coloca a revascularização para o paciente que vai ter mudança de prognóstico, que são essas lesões graves, DA proximal, tronco, trivascular com disfunção, que é o estudo STITCH que mostrou para a gente, a artéria derradeira, e os pacientes, ou você revasculariza por prognóstico, ou você revasculariza por sintomas. Na europeia, leva em consideração o estudo observacional do Rachamovich, que é o estudo que fala a favor que a isquemia seria um fator de risco, e uma área isquêmica maior do que 10% estaria indicado a revascularização. E qual é o X da questão? O X da questão é o estudo do Rachamovich com quase 14 mil pacientes, com follow-up longo de 9 anos, que mostrou que os pacientes que faziam essa cintilografia miocárdica, mesmo sem história de doença coronariana, e encontravam uma carga isquêmica maior do que 10%, mas com a ressalva que se encontrasse uma cicatriz maior do que 10% também, ou seja, um defeito fixo, uma fibrose provável, ele não se beneficiaria. Mas se ele encontrasse só uma isquemia maior do que 10%, ele teria uma sobrevida, uma melhor sobrevida livre de evento se fosse revascularizado. Então isso é um estudo observacional que falou a favor que a isquemia seria um fator de risco. Tá? Tem esse estudo também que mostra que os pacientes que tinham isquemia induzida por ecoestresse também tinham uma sobrevida com eventos cardiovasculares maiores, ou seja, tinham uma incidência de eventos cardiovasculares maior do que quem não tinha isquemia. E é interessante nesse estudo que fala que os pacientes eram 80% assintomáticos, os pacientes que tinham isquemia induzida. Por outro lado, o subestudo Courage nuclear, o primeiro subestudo, pegou uma parte dos pacientes do Courage e fez cintilografia pré e pós-tratamento. De fato, é que a angioplastia mais o tratamento clínico melhorou muito mais a isquemia. Porém, os pacientes, depois de análises variáveis ajustadas estatisticamente, não mostrou diferença nos desfechos. Esse paciente não teve menor incidência de eventos cardiovasculares maiores. O segundo estudo Courage nuclear, mais pacientes, 1.381, e 468 deles tinham isquemia moderada grave, entre 10% a 20%. E cintilografia pré e pós-randomização. E os pacientes que faziam angioplastia tinham melhora da isquemia, porém não tinha mudança no prognóstico. Tem um subestudo também do Bari 2D que mostrou que a angioplastia conseguia corrigir a isquemia. Os pacientes revascularizados, na verdade, não só a angioplastia como a cirurgia, os pacientes revascularizados, eles corrigiam a isquemia, mas não tinha, a mortalidade não tinha relação com a isquemia, e sim com a área de fibrose. Esse aqui é um estudo que é um estudo randomizado com 205 pacientes. Na verdade, os pacientes eles tinham um infarto recente, eram infartos até 10 dias. Eles tinham fração de ejeção preservada. Eu trouxe esse estudo que é o nosso paciente. E a M recente, no caso, o paciente é um pouquinho mais, né? Fração de ejeção preservada e isquemia na cintila maior do que 10%. O resultado foi o seguinte, que o tratamento clínico otimizado também promoveu uma melhora da isquemia. Mas mesmo promovendo melhora da isquemia, não teve diferença entre reinfarto ou morte cardiovascular quando comparado aos pacientes que foram revascularizados, seja por cirurgia ou angioplastia. E aí eu trago só a última evidência para a gente,
trazendo realmente à tona o valor da capacidade funcional desses pacientes, né? O que chama a atenção nesse paciente é a importante e excelente capacidade funcional. E alguns estudos já mostravam, né, antes da era da cintilografia, a gente estratificava esses pacientes, eu não, mas se estratificava os pacientes com um teste ergométrico precoce, a partir do 4º dia de infarto, quando os pacientes tinham baixo risco, e se esses pacientes tinham uma capacidade funcional boa, acima de 100% dos METs previstos, eles tinham uma baixa incidência de eventos cardiovasculares, tinham um bom prognóstico, né? Então as revistas da Sociedade de Ergometria do Rio de Janeiro trazem diferentes relatos e estudos, Rodrigo, um minuto. Tá, em relação justamente à importância da capacidade funcional em dar certeza e segurança para a gente que esse paciente tem um bom prognóstico, mesmo sendo tratado com tratamento clínico, sem nenhuma outra intervenção. Só o resumo do caso, esse paciente continua em tratamento clínico, ele não foi proposto nenhuma angioplastia ou cirurgia de revascularização, o paciente concorda com o tratamento, está em natação, assintomático e com excelente capacidade cardiopulmonar. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Antes de terminar, eu queria passar para o André, para o André encerrar aqui a sessão, por favor. Eu queria agradecer, Rodrigo, a tua disponibilidade, excelente a sessão. Queria agradecer ao Antônio Sérgio e os debatedores pela presença, a plateia, pessoal de São Paulo, Teixeira, Baruzzi, Furlan, amigos de São Paulo, muito obrigado. Quarta-feira que vem vamos fazer um highlight sobre o Congresso Americano de Arritmia. O Eduardo Saad vai estar trazendo para a gente o que foi apresentado no Congresso de Boston agora na semana retrasada. Muito obrigado a todos, até quarta-feira. Abraço aí.